aqueles que estudam história sabem que ela é marcada por revoluções importantíssimas. A exemplo disso, temos a Revolução Industrial, que surgiu na Inglaterra no século XVIII, quando a produção manufatureira foi substituída por máquinas. Ela é dividida em 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira, que é a que vamos ver nesse vídeo, e vocês vão entender já já o porquê que ela é chamada de Revolução Técnico-Científica. Quando surgiu a terceira fase desta revolução? Os primeiros sinais começaram na metade do século XX, mais precisamente na década de 70. Engraçado, na mesma época que foram criados os primeiros computadores pessoais. E você acha que isso foi coincidência? A terceira fase da revolução não foi nomeada Revolução Técnico-Científica à toa, diferentemente das outras fases que foram marcadas por evoluções da mecânica. Essa foi marcada por uma evolução mais tecnológica. É isso aí. Foi com todas as implantações que ocorreu, como, por exemplo, o advento da biotecnologia, da robótica, da energia atômica e até mesmo da internet, que você provavelmente está utilizando para executar esse vídeo. Percebe-se, então, que o mundo passou por uma série de transformações, principalmente ligadas às evoluções tecnológicas e informacionais. E é nítido que esse cenário contribuiu para que pudéssemos viver da maneira que vivemos hoje, com as oportunidades que possuímos. E isso é graças às grandes pesquisas e o trabalho árduo por parte dos cientistas. Todas as informações ditas até agora foram cruciais para compreendermos o que foi esse grande evento histórico, mas nada melhor do que falar com alguém que entende de verdade do assunto, não é mesmo, Jamile? Hoje estamos aqui com a nossa professora Jamile, né, Jamile? E como você sabe, hoje vamos falar sobre a terceira revolução industrial. Muito se fala das características positivas das revoluções que tivemos nas indústrias, sobretudo a terceira marcada por grandes avanços digitais, científicos, mas do que ponto de vista geográfico, socioeconômico, você poderia citar também lados negativos da revolução técnico-científica? Boa tarde. Então, quando se fala sobre as revoluções industriais, principalmente com o segundo ano, é muito mais fácil falar, porque a gente vai falar das diferentes mudanças que vem acontecendo com o decorrer do ano, do tempo, na verdade. A gente fala sobre a primeira fase, a gente fala sobre a segunda fase, e a gente fala sobre a terceira fase, que são as mudanças ocorridas e que transformam, de certo modo, economicamente, socialmente, tecnologicamente. Quando se fala da terceira fase, a gente percebe hoje que as indústrias, quando se fala de indústria mesmo, elas estão investindo mais em tecnologia. E com isso vem também uma problemática, diante da classe trabalhadora, que é essa briga existencial entre a máquina e o homem. E a gente sabe que o homem acaba perdendo espaço porque ele não consegue evoluir como a máquina, certo? Então, essa terceira revolução industrial, essa terceira fase, que é essa era técnico-científica, ela é muito boa para o aumento de produção, certo? E aí a gente vê como um grande avanço e cada vez mais a gente tem que estar evoluindo e acreditando e confiando na tecnologia, porque a gente entra em diversas indústrias, em diversos setores, como vocês podem presenciar, e a gente vê que a tecnologia ela está presente a todo momento para essa evolução de produção. Bom, agora estamos aqui com o Antônio Renan, ele que é coordenador do Centro de Excelência de Fernando Doria e também do Clube de Comunicação, sócio do Tamo Junto Turismo, e estamos aqui para fazer entrevistas sobre a terceira revolução industrial. No seu ponto de vista, quais foram as principais mudanças que você viu ocorrerem no contexto tecnológico do seu meio durante sua vida? Eu acho que a ferramenta tecnológica assim, que mais mudou e que fez com que os nossos hábitos mudassem também nos últimos anos foi com certeza o celular, né? O celular assim, foi uma tecnologia que impulsionou muita coisa, que ajudou as pessoas a venderem mais. Por exemplo, quando você fala que eu sou sócio do Tamo Junto é uma agência que tem um escritório físico, só que porém a gente utiliza também a ferramenta tecnológica, que é o celular, para poder vender, divulgar pelas redes sociais e acaba atraindo muita gente sem às vezes a gente precisar sair de casa, né? Então acho que como principal ponto de mudança tecnológica, o celular ele é o principal, mas não só a ferramenta em si, né? Mas a internet poder chegar para todo mundo. Eu acho que quando eu falo todo mundo, é assim, por meio da rede celular, por meio do Wi-Fi, por meio de várias
outras ferramentas, seja cabo ou o que for, mas que fazem com que as pessoas se tornem mais conectadas. Eu acho que o celular e a internet é sim uma grande revolução tecnológica assim, do nosso século, assim como as máquinas, né, que se tornaram mais tecnológicas, algumas já são até autônomas, né, como a gente vê, utilizam inteligência artificial, que é um termo mais de agora. Eu acho que sim, a IA também ela é para esse nosso tempo agora, assim, mais recente, e com certeza a mudança mais épica em termos de tecnologia. O senhor trabalha em uma indústria, aliás, é uma que eu conheci por muitos anos já gerenciando. Pode nos contar um pouco da história da Dakota, quando surgiu e como, e quais os principais motivos dela ter escolhido o Poço Verde para abrir uma filial? A Dakota, primeiramente, ela surgiu no Rio Grande do Sul, né? Ela é uma indústria consolidada no mercado, aproximadamente hoje, né? Ela tem 48 anos, vai fazer 48 anos agora em dezembro, né? E ela, na década de 90, ela saiu do Rio Grande do Sul. Ela tem 6 unidades, né, de fabril, né, sendo que 2 são aqui em Sergipe e 4 são no Ceará, e tem uma matriz, né, que fica no Rio Grande do Sul. Então, ela, na década de 90, ela se expandiu para o Ceará, né, para o Nordeste, né, basicamente no Ceará, e depois ela, no ano 2005, né, veio aqui para Sergipe, certo? Sendo que em 2012, né, a gente resolveu se instalar aqui na cidade de Poço Verde. O principal motivo é o crescimento, né, e gerar emprego para a cidade de Poço Verde. E em outra questão da automação das máquinas, como a Dakota funciona nesse quesito? Tem muita influência de tecnologia por aqui? Sim, tem bastante produto tecnológico, né? O calçado ele é muito artesanal, né? Ele é muito manual, né? É muito assim, por isso que ele gera muita mão de obra. Mas ele é um produto que também ele cresce muito nessa área tecnológica, né? Tem máquinas, né? Hoje que são muito automatizadas, máquinas automáticas, né? Máquinas de corte, que a gente pode depois mostrar para vocês, né? Automático, que antes era mais rústicas, né? Mas tem máquinas de costura também programadas, né? Então tem vários maquinários que a gente está constantemente, né, se atualizando no mercado, né, seguindo a tecnologia, a tendência do mercado. Obrigada. Depois dessas entrevistas, acredito que muito mais tudo que aconteceu entre meados de 1970 até 2010. Inclusive, é válido ressaltar que a terceira revolução industrial serviu como base para a que estamos vivendo atualmente, a quarta revolução industrial, também conhecida como indústria 4.0. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá.